Então vamos lá, no último debate que tivemos, né, a questão se Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Eu concordo com o Paulo César que eles não são o mesmo. Tem a mesma natureza, por quê? Se com os humanos tem a mesma natureza, Deus, Jesus também tem, né? Mas se eu comparar a minha natureza com a natureza do Einstein, não dá para comparar. Ele é muito mais inteligente que eu. Então já começa a diferença aí. O próprio Jesus. Então, eu quero partir aqui do ponto onde a gente deixou para trás na última vez, que foi Apocalipse 1:8. Né? 1:8. Até o César postou uns vídeos na internet dizendo, ó, o texto que travou a testemunha de Jeová. A gente não terminou, você não postou aí, César? Postei. Não. Alguém fez o corte, não, pra mim, eu repostei. Não me ofendeu nada não, entendeu? Então, aí a questão aí o pastor César falou que na Peshitta, na King James, que eu tinha citado, de fato eu citei a Bíblia errada, mas eu tô com ela aqui. Não, de fato na King James não tem. Não, sim. Eu tenho Você citou, mas não era verdade. Não, é a minha vez de falar, depois você entra aí. Então vamos lá. Então aqui, tem comigo aqui, ó. As pessoas não conhecem. Essa Bíblia, esse Novo Testamento grego, é João Ferreira de Almeida. Você pode conferir aqui por mim, porque não dá para o pessoal ver. Não é João Ferreira de Almeida? Sim. Esse foi produzido para converter para os judeus aqui do Brasil. Você que é hebraísta, você pode me mostrar aqui, ó. Aparece ou não aparece o tetragrama no Apocalipse 1:8? Aparece. Então não foi inferência da Bíblia da Testemunha de Jeová, isso não é verdade, certo? Eu tenho aqui comigo CPAD. Essa aqui acho que dá para o pessoal ver aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó. O Alfa e o Ômega, que aparece aqui em Apocalipse 1:8, se refere ao Pai, não ao Filho. CPAD. Respeitadíssimo CPAD. Aí eu poderia citar aqui mais Peshitta. O que ela diz em Apocalipse 1:8? Vou ler aqui, que é melhor ler a Bíblia, né? De que mostrar matérias, né? Que seria o correto. Fala assim, ó. Eu sou o Aleph e o Tal, diz Yahvé, aquele que era e que é divino, o Todo-Poderoso. Então, quando eu falei isso, provei que, de fato, o nome aparece em algumas Bíblias. Então, não foi inferência da tradição do Novo Mundo. Então, essas aqui fizeram a mesma coisa. Inclusive, a CPAD, a organização que o nosso amigo defende. Quando nós vamos aqui em Apocalipse um pouquinho mais na frente, Apocalipse 19, vou ler o texto. Nos é dito o seguinte, na própria Peshitta, ó. 1:19? Não, Apocalipse 19, versículo 19. 6. 19:6, ó. Em seguida escutei a voz de uma numerosa multidão, como o som de muitas águas, semelhante ao som de preciosos trovões, e diziam, louvai-a, porque Yahvé é nosso Deus, Todo-Poderoso. Percebeu? Então tá aplicando Yahvé, no caso é Jeová. 15 segundos, Francisco. 15 segundos. Então, o último texto aqui que eu vou ler, acho que não vai dar tempo, mas depois eu posso complementar. É Apocalipse 2, 23, 26, diz o seguinte, ó. A verdade servia minhas obras... Não, é 26, 27. Ó. Ao vencedor, e conserve minhas obras, né? E as nações, assim como eu receberão minha autoridade, assim como eu também recebi a autoridade de meu Pai. Olha, como que pode um Deus todo-poderoso, como o César defende, receber a autoridade? Ótimo. Pastor César, ele fez um apontamento sobre Apocalipse 1:8 e, Francisco, o senhor aqui não tem que provar nada para mim, tá? Aqui eu sou o mediador do debate. O senhor tem que contrapor o pastor César. Não, tudo bem, é para ele, porque você me dirigiu a palavra e falou, então bem. A minha função aqui não é nem puxar para você, nem para o César. Eu sou aqui o mediador do debate, perfeito, conduzindo vocês dois, tá bom? Pastor César, ele apresenta aí, a partir do texto original hebraico, né, que de fato aparece lá Yud, Rei, Vav, Rei, apontando para o Eterno. Então, eu peço ao senhor agora que o senhor tenha a sua oportunidade de rebater, de contrapor, de desenvolver aí o seu argumento. Em primeiro lugar, qualquer estudante básico da Bíblia sabe que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico. O Novo Testamento não foi escrito em hebraico. Não é porque uma pessoa pegou o Novo Testamento grego e traduziu para o hebraico, e lá nessa tradução para o hebraico interpolou, colocou o tetragrama, isso não significa que no texto original tem tetragrama. O texto original do Novo Testamento nunca foi hebraico, é grego. Eu acho que o Francisco sabe disso. Você sabe, né, Francisco? Tem algum manuscrito do texto original escrito em hebraico do Novo Testamento? Algum manuscrito?
Então ele deve saber que não tem. Entende? Não é porque uma pessoa traduziu agora, na década de 80, na década de 90, que tem. Entende? Então, textos do Novo Testamento, os textos originais, as famílias de manuscritos são em grego. Esse é um ponto. A Peshitta também não é em hebraico. A Peshitta também não é em hebraico. Então, é siríaco. Entende? Então, apresentar essa Bíblia aqui, porque da década tal, da editora tal, isso não diz nada com o texto original. Está errado. Sobre o primeiro e último, Isaías 44:6 diz assim, Isaías 44:6. Assim diz Jeová, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, diz assim, quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, pôs ele sobre minha mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Esse texto de Apocalipse capítulo 1, lá em 1:8, tem aí linhas que defendem que é o pai, outras que defendem que é o filho. Eu defendi que é o filho, você está apresentando que é o pai, ok. Agora, como é que você faz com Apocalipse capítulo 1, versículo 19? Aquele que vive, ele foi morto, mas está vivo. É o pai? Ele é o pai? O que estava morto, mas agora está vivo. Ele é o pai? Não, ele é o filho. Ele é o filho. Como é que eu faço com essa afirmação de Apocalipse capítulo 1, versículo 18 e 19... E com base em Isaías 44, que lá diz que é Jeová. Então, Isaías 44:6, eu sou Jeová, eu sou o primeiro e o último. E aí vem no Novo Testamento Jesus, que não é Jeová, ou melhor, Jesus que não é o Pai. E aí ele diz assim, eu estive morto, mas agora estou vivo. Eu sou o primeiro e o último. Francisco, existem quantos primeiros e quantos últimos na Bíblia? Então... Quantos primeiros e últimos nós temos na Bíblia? Entendemos. Não nesse sentido que ele quer dizer. Ele mesmo falou, o que foi morto ficou vendo nesse sentido aí. Ele mesmo deu a resposta. Só que ele fugiu do texto. Eu vou ler o texto de novo aqui, ó. Né? Vai ficar bem claro isso aí. Eu li muito ruim, mas bom, agora eu vou ler direito. Não, fica calmo. Porque eu tava nervoso, né? Mas faz parte, né? Tá tudo bem. Ó, ao vencedor e ao que conserve minhas obras, até o fim darei ele a autoridade sobre as nações. Bem claro isso. Então, se ele receber a autoridade de Cristo, eles não são iguais a Cristo. O contexto imediato está bem claro isso aqui. Ó. Assim como eu também recebi do meu Pai, né? E eles pastorearão as nações com vara de fé. Recebi a autoridade de meu Pai. E aí? Como que pode isso? Se ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, ele é completo em si mesmo. Ele não precisa receber a autoridade de ninguém. Aí, complemento a isso aqui. Eu posso ir aqui em 1 Reis, já que ele citou o Antigo Testamento, eu também posso citar, né? 1 Reis 8, 23, que diz assim, isso é uma oração de Salomão. Diz o seguinte, dizendo Yahvé, Deus de Israel, ninguém há como tu, em cima no céu, nem embaixo na terra. Ora, se o texto, Salomão, inspirado pelo próprio Deus, fez com que isso aqui ficasse escrito, ninguém há como tu nos céus. Como... Devolvo a pergunta para o César. Como, e para os ouvintes que estão ouvindo que defendem a Trindade, como que Jeová é igual a Jesus? Como Jesus é todo poderoso? Está dizendo, ninguém há como tu. Perfeito isso aqui. Não tem como fugir disso. Desses dois textos que citei. Explica Apocalipse aí que eu te falei. Como é que alguém recebe autoridade e é todo poderoso? E ninguém é como tu. Explica esses dois textos aí. Você não vai responder a minha pergunta, né? Não, eu te respondi. Tem 1 minuto e pouco. Tem 1 minuto e pouco. Não, é nesse sentido. No que foi morto. Você mesmo deu a resposta. Por exemplo... Tem 2 primeiros e 2 últimos. Peraí, deixa eu concluir. Para o profeta chamado de filho do homem, Ezequiel. Jesus é chamado do filho do homem. Significa que eles são os mesmos? De maneira nenhuma. Isso é apenas uma pegadinha que vocês fazem para tentar dizer que Jesus é todo poderoso. Mas nos textos aqui estão bem claros. Respondi, está aqui, ó. Ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Está escrito. Ninguém há como tu. E ele recebeu autoridade. Está respondida. Embora não seja do jeito que você quer, mas as pessoas que estão lá vendo, estão vendo que não tem resposta para isso aqui, se ele é todo poderoso. Para mim está perfeito.